O que a gente terminou lá passada, a última aula, foi essa questão de como você mede a pressão, a sístole, né, e a diástole. E o que nós terminamos naquele momento lá foi que quando você estrangula, então você tem ali uma pequena passagem de sangue, e nesse momento você tem um barulhinho característico. E aí quando você estrangula, então passa a velocidade do sangue rapidamente, e isso entra num regime de turbilhonamento, e aí você consegue estrangular ali as artérias com essa linha cinza, né? E você deixa passar um fluxo apenas quando está na pressão máxima, ou seja, 120 milímetros de mercúrio. Então ali passa o sangue, fica fazendo barulho, e quando a pressão mínima daquele pulso é atingido, o sangue continua passando, né, que você desobstrui, e nessa hora o sangue ele volta, está naquela condição aqui, condição mais laminar, não turbulenta. E aí você registra a pressão do seu manômetro, né, nesse ponto aqui, neste ponto aqui e neste ponto aqui. Por quando? Quando que começa a aparecer o primeiro som, que seria 120 milímetros aqui, 12, né? Até quando o som desaparece, tá? Então, nesse regime aqui, você tem um regime turbulento. E daqui para lá, laminar. E daqui para cá é o quê? Que fluxo que é aqui? É laminar ou turbulento? Hã? Não tem nada, está obstruído, né? Porque a pressão do seu manômetro ali, sei lá como é que eu vou chamar aquilo, está superior à pressão do sangue. Então não está passando nada. Agora, além disso, tem um barulho quando você ouve, seja sem você medir a pressão, só você escutar lá no coração do paciente, no peito do paciente, você ouve um barulho característico, um ruído característico do batimento cardíaco, né? Que parece que é 2 vezes, né? Tum-tum, tum-tum. Você pode fazer um espectro ali de você estudar um pouco mais, você vai ver que é um pouquinho mais que 2 vezes ali. Tem uma informação mais complexa. Mas com o seu ouvido você consegue ouvir 2 vezes, né? E a pergunta é: por que acontece esse ruído? Quem faz esse ruído? Só não vale falar o que é o coração. A válvula. Por que a válvula? Eu acho que ela por si não faz barulho, né? O que acontece é que, imagina uma válvula dessa. Ele está falando essa válvula aí, né? Imagina essas válvulas aqui, ó. Fechando e abrindo, né? Vai chegar uma hora que você vai ter um fluxo laminar passando ali, mas quando ela fecha, provavelmente você vai ter o último barulhinho ali, turbulento um pouquinho, né? Mas eu acho que não chega a fazer um fluxo de turbulento, né? É só na hora que ela colapsa ali, que ela fecha, né? Que gera essa onda mecânica, e isso você ouve. Esquece esse desenho aqui de cima, né? Que ele é quando está medindo medindo a pressão no braço, está obstruindo. O que você acontece que eu estou falando que é isso aqui. Aqui a válvula ela abre e aqui a válvula fecha. E o que você ouve são essas 2 partes aqui. Quer dizer, é uma informação mais complexa, tá? Não é apenas um pulso de som, mas você consegue identificar aí em 2 momentos. E de onde que vem isso? Vem de um conceito, ou seja, de onde vem esse barulho, né? Esse barulho turbulento aí. Nesse segundo caso aqui, você não tem um fluxo turbulento, mas no caso onde você mede a pressão quando se estrangula, nessa região aqui, você tem um fluxo de sangue turbulento. E na região extrema, ou seja, onde você tem um diâmetro maior,
seria um fluxo laminar. O que mudou nessas duas situações aqui? Qual que é a única variável que está mudando? Velocidade. Não é? Aqui no meio está mais rápido e aqui está menor. Não é? Qual que é a lei que você vai usar ali? Fluxo. Qual que é o fluxo? Fluxo é igual a velocidade vezes a área. Então, se você calcular o fluxo na parte anterior aqui, você vai ter uma área grande e uma velocidade menor. Quando você estrangula, a sua área, a sua seção transversal fica menor. E para compensar, né, que o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que sai, você vai ter que ter uma velocidade maior. Então, a sua velocidade aumenta. E o que acontece é que nessa velocidade aumenta, você tem uma mudança de um regime laminar para turbulento. E aí você está, na segunda situação, numa velocidade acima de uma velocidade crítica, que a gente chama, é onde que você tem uma transição entre o fluxo laminar e o turbulento. E o turbilhonamento, correto, né? É quando você mede o fluxo em função da diferença de pressão que você está aplicando aí, tá? Quando você aplica uma diferença de pressão, claro que você vai ter um fluxo associado a isso, e aí você vai ter um regime assim, linear. Quando você atinge essa velocidade, essa situação crítica aqui, ou velocidade, crítica, você passa de uma região laminar para turbulenta. E essa turbulenta, ela não tem uma inclinação como essa, assim, não, né? Como é que ela seria? Bom, estou meio induzindo aqui, né, a solução, mas vai ser uma coisa menos inclinada. Por quê? Porque para uma pressão ΔP aplicada aqui, você tem um fluxo menor. Né? Você aplicou uma diferença de pressão, aconteceu algum fluxo na situação laminar. Quando você aplica agora esse mesmo ΔP, vamos imaginar aqui, um range, né? Um ΔP qualquer aqui, ΔP1, e aí você aplica um outro ΔP1 aqui, igualzinho. Como é que varia o fluxo? Aqui em cima você vai ter um fluxo, que eu vou chamar de uma variação de fluxo, né? De 1. E lá atrás você vai ter o quê? Esse ponto aqui com esse aqui, você vai ter um delta Φ2 menor que o delta Φ1, tá bom? E para onde é que foi essa energia que você aplicou e não foi transformada em energia cinética aí? Não foi transformada em fluxo, em energia cinética do fluido. Para onde que foi? Para onde? Ela foi transformada em energia cinética, só que essa energia cinética ela não foi gasta para levar de uma região até outra linearmente, assim, né, fluida, né? Ficou ali, né, dançando, fazendo vórtices, né, batendo mais na parede, aí perdeu energia, gastou, andou em círculos, gastou energia cinética e no fundo o volume neto, líquido ali, né, que você levou ficou menor. Então, fluxo menor.
E aí tem um cara chamado Reynolds, que observou uma característica importante que avalia e como é que vamos falar assim, identifica, né, a velocidade onde ocorre a mudança de regime laminar para turbulento. E o que eu vou mostrar agora não é uma prova muito bonita, né? Mas é uma relação que ele obteve, que ele provou, né? Existir. E ele chamou de número de Reynolds. Tá certo isso aí? Reynolds. E ele definiu esse número, a razão para um fluido, né? Como força inercial dividido pela, não é forças, não, força. Força viscosa. E a força inercial é o quê? É a massa vezes a aceleração. O que é a força viscosa? Que eu vou chamar de F. I dividido por F eta. Força viscosa, você tira aquela relação você tira da relação que a gente passou na aula passada, que é a força de espalhamento, né? Força dividido pela área igual a viscosidade vezes a variação da velocidade por... O que a gente falou lá? Era x, né? Sobre delta y. Isso nós tiramos da aula passada. Agora, nós queremos ter um fluido. O que a gente faz? A gente aplica essa força em uma placa de área A, e aqui embaixo eu vou ter outra placa, né? Aqui no meio eu vou ter um fluido, que esse delta Y ali, eu vou chamar de R aqui. Por que de R? Isso é para lembrar que esse fluido ele está num tubo, né? Onde o R ele pode ser o quê? Pode ser o raio, diâmetro, qualquer outra variável aí que você consegue mensurar.
Então você tem um cubo aqui, né, que você tem o seu fluido. Isso vai, como no caso de um R aqui. Cadê a força que você está aplicando aqui? Quando estou fazendo esse desenho, esse cubo aqui, que é uma representação geométrica aqui, na verdade eu estou querendo mostrar que você tem nessa parte aqui uma velocidade alta, e aqui menor, menor ainda, menor, 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 e aqui embaixo eventualmente zero. Isso acontece aonde? Isso acontece dentro do vaso, só que com outra simetria. Tá? Tá bom? Então só lembrem disso. Então seria como você ter uma chapinha dentro dessa veia aí, dentro dessa artéria, puxando ela ali, tá bom? E o que nós temos então aqui? A força viscosa dividido pela área é igual a viscosidade que eu vou chamar de ΔV por ΔR no caso aqui. E a força de inércia é o quê? Massa, você pode escrever como densidade vezes volume. E aceleração, ΔV por ΔT aqui. Ok? E o que é o volume aqui? Que volume é esse? É o volume de fluido que está sendo deslocado ali. Então você pode reescrever novamente isso aqui como densidade vezes esse cubo aí que você tem, que é R vezes A vezes ΔV, ΔT. Então o nosso número de Reynolds, o que é? É a força inercial, Rho, R, A, ΔV sobre ΔT, tudo isso dividido por sobre ΔR, que eu vou colocar o ΔR aqui em cima, tá? Agora vem a mágica aqui, né? Você corta o A, você corta esse ΔV aqui, esse ΔR, ΔT, eu vou chamar de velocidade. Então agora eu posso chamar isso aqui de densidade, eta. Este aqui é o raio, a dimensão ali que seria, e isto aqui tem dimensão de velocidade. Então vou colocar vezes R e vezes velocidade aqui, tá? E essa velocidade aqui é a velocidade do fluido. E ela fica uma velocidade crítica quando você observa o fluido naquela região onde você muda de laminar para turbulento. É a velocidade que o fluido muda de regime. Turbulento. Pensa que eu estou fazendo uma medida
de viscosidade eu quero uma informação de viscosidade e de densidade do mesmo volume ali. Então, a viscosidade, se eu pegar aquele material e colocar um líquido aqui e puxar ele, eu consigo ter uma resposta de perfil de velocidade, e daí eu tenho uma informação de viscosidade, que é a força viscosa. Agora, se eu pegar esse volume se deslocando, o que está levando em conta? A inércia, quão pesado, qual maior a massa, quão denso, se ele está... diferentes densidades, né? Diferentes valores de massa. A forma que eu tenho que introduzir nessa fórmula aqui, quando eu faço essa razão, força inercial, que é a informação de densidade, dividido pela força viscosa, que é a informação da viscosidade, a relação que eu tenho é você usar essa força igual ao massa de aceleração. E ali dentro está a densidade. E por que coloquei esse volume ali, né? Por que coloquei o V ali? Porque é o volume de fluido que está sendo deslocado. Tá, mas essa área seria que área? Aqui em cima. Não é, desculpa, não é do cilindro, não, é do esse A aqui, ó. Esse A vezes o R. A área do cubo. Do cubo de quê? De fluido sendo deslocado. Tá bom? Isso aqui tem não é uma dedução isso aqui, por favor, tá? Isso aqui é aquelas coisas que a gente obtém uma relação, mas sem muito rigor. Para o mesmo valor de R, ou seja, mesmo... Bom, quando o R é menor, o que acontece com a velocidade crítica? Maior. R pequeno, V crítico, grande. Então, se você tiver um tubozinho menor, a velocidade crítica para gerar turbilhonamento é muito maior, ou seja, demora, tem que ser muito mais rápido para você gerar. Se você tiver um raio maior, é muito mais fácil você atingir a velocidade crítica. Quanto mais viscoso, o que é mais viscoso? O mel, comparado com a água ou com o sangue. Quanto mais viscoso, maior a velocidade crítica. Coerente? Quanto mais denso, menor a velocidade crítica. O que é mais denso? O que é um líquido denso? Para uma mesma viscosidade? Não sei. É que essas duas variáveis aqui, elas andam meio correlacionadas, né? Então a gente não consegue, separar muito bem, né? Você fala, por exemplo, o mel. Mel é muito mais viscoso que a água, mas ele também é mais denso que a água. Então agora, se o que é menos denso? Óleo. O óleo é menos denso que o mel, né? Óleo, gordura. Óleo de soja. Menos denso, maior velocidade crítica. Mas eu não sei qual que é a viscosidade do óleo, porque assim como o óleo ele é menos denso que o mel, ele também provavelmente é menos viscoso que o mel. Então isso não é dá para ver a relação, mas não dá para tirar uma conclusão direta assim e prever qual que é o comportamento. E o que você consegue extrair também aqui são números de Reynolds. Número de Reynolds. Característicos para fluidos.
Outra coisa que você precisa saber também, o que é um fluido newtoniano e não newtoniano. A variável que caracteriza o que é newtoniano e o que não é que a sua viscosidade é constante para esse caso aqui, para um caso newtoniano, e para um não newtoniano, ele eta não é constante para uma força de cisalhamento aplicada. O que é força de cisalhamento? É aquela força que você aplicou naquela plaquinha lá que você puxou ali, tá? Isso quer dizer que o seu eta aqui, ele é uma variável de esse F por A, tá bom? O que significa em termos práticos isso? O que é newtoniano? Água e mais o quê? O que é newtoniano? O que é um fluido que a viscosidade dele não muda de acordo com a força que você aplica ali, que você desloca ele? Gases, talvez. Aproximadamente eu vou colocar aqui. Nenhum fluido é newtoniano, tá? Cisalhamento. Que cisalha, sabe? Quando você passa uma faca assim, ó, você está fazendo o quê? Você está cortando ou você está cisalhando? Não é isso que você faz uma placa, você não está aplicando uma força aqui naquela área ali, ó? É isso. Vocês não vão ver isso, não? Vocês estão fazendo... Física 2, você tem que ver isso aí. Só que agora o que você tem que saber é que a viscosidade, pode até cortar esse ar ali de baixo, né? Pensa numa força que você aplica ali, né? Porque você pode aplicar de várias maneiras que você não é realmente uma força de cisalhamento, mas de qualquer forma, você está aplicando força. E o que é um fluido muito não newtoniano, ou seja, bem interessante, o que eu falei na aula passada já, é aquele amido de... Eu acho que é amido de milho que você faz, maisena, isso aí. Você faz um potinho com água com maisena, aí ele é um líquido assim, né? Você pega lá, consegue... é tão líquido que você não consegue nem modelar ele, né? Muito aquoso, né? E aí você consegue facilmente enfiar a mão ali, manipular, né? Só que no momento que você der uma porrada ali em cima, a sua mão não entra, vira uma pedra. Ou você pode fazer uma banheira, se você ficar desfilando ali em cima, seu pé vai entrando e você vai indo, como a areia movediça, você vai indo e você não vai conseguir. Por quê? Você está penetrando ali, né? Ele é viscoso, de uma certa forma, né? Que você consegue palpar com a mão, mas não, vamos falar assim, não sólido, né? Não tão viscoso a ponto de você poder caminhar em cima dele. Mas se você chegar lá e dar umas pisadas rápidas e fortes, o que você está fazendo ali? Está aplicando uma força. E está aplicando uma força, você está mudando a viscosidade dele. E aí muda a viscosidade, seu pé não afunda mais. Assim como quando você bate nesse potinho de maisena aí, você não consegue penetrar com a sua mão porque você está aplicando uma força. E quando você aplica essa força, esse eta muda. Né? Eu não coloquei ali que o eta ele é dependendo da força que você aplica. Então, o que é um fluido não newtoniano? Quase tudo. Tá? Só água e gás você pode aproximar
rapidamente para um fluido newtoniano. Vocês devem saber disso, né? Que você tem um pulso que não fica no pulso, né? Pode ficar aqui, pode ficar em qualquer lugar do corpo, né? Mas ele tem o nome de pulso. Por quê? Facilmente identificado no pulso aqui. O que é isso? Quando você vê o movimento lá da pele, você pode colocar o dedo que você ouve alguma coisa ali, né? Se mexer. Sinal que está vivo. Como é que surge isso? Quando você tem o coração bombeando ali, ele tem uma onda que ele joga uma pressão, e essa pressão ela faz duas coisas. Uma é você deslocar o sangue, aquele fluido, fica bombeando, e a outra é uma onda mecânica que se propaga ali, né? A energia mecânica que se propaga onde? Pela matéria, ou seja, pode ser pelo sangue, pode ser pelas paredes, né, das artérias. E essa velocidade ela é rápida, 20 metros por segundo, pode ser menor que isso, inclusive, enquanto que a corrente sanguínea é só 5 metros por segundo. Tá? Tensão superficial, já foi falado isso lá no sistema respiratório. E aqui você tem uma tensão superficial, lembrando que não é por metro quadrado, né, por metro, né? É uma unidade newtons por metro, para diferentes valores, para aorta, artéria, capilares e veias. Então você tem aqui 156 para aorta, 60 para artéria, capilar 0.024. E como é que é essa formulazinha mesmo, vocês lembram? Como que a gente chamou isso? Lei de Laplace. Tensão sobre R. Essa tensão é a tensão superficial, tá? Que eu vou chamar de gama aqui, igual a pressão entre a membrana aqui. Então, se você tiver uma artéria aqui, um capilar, você tem uma diferença de pressão aqui. Uma pressão transmembrana, que eu chamei de TM. E aqui você tem um quê? Um R. E a continha que a gente fez foi o seguinte, que eu não consegui fazer, mas agora eu lembrei. O desenho que ele considera aqui, imagine que você tem aqui metade desse tubo, você tem uma força aqui agindo nessa direção, tá? Que vai tentar, sei lá, deslocar aqui as duas metades, né? Vai ter uma outra simétrica para baixo aqui. E essa, você pode escrever ela como força de sustentação, assim, né? Uma força S dividido por A. E onde acontece isso? Isso acontece ao longo desse tubo aqui. E quanto que mede isso? Isso mede L. Isso tem uma área. Agora pense que você tem agora uma área aqui que é L por 2 R's aqui, tá? Essa é uma área de seção longitudinal aí desse tubo. E o que mantém junto? O que mantém coeso, ou seja, o que está segurando essa força assim, é uma tensão que você aplica nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, que é aquela tensão superficial. E essa tensão superficial a gente chamou de T de gama. Na verdade, o que segura não é o T de gama, o que segura é o T, na verdade, né? Que é, porque T de gama tem unidade de newtons por metro. O que segura aqui é o T, que é o T de gama vezes o quê? Vezes L, tá? E outro T de gama vezes L.
Então pense que você tem uma área aqui de L vezes 2R querendo sendo separada. Uma força para cima, puxando, e a outra tensão segurando. Então o diagrama de forças ele vai ser mais ou menos assim, né? Fs para cá e 2T para cá. Então Fs vai ser igual a 2 vezes T. E o Fs é o quê? É a área vezes a pressão de transmembrana igual a 2 vezes tensão de gama vezes L. E essa área é o que mesmo? Eu falei L vezes 2R. L vezes 2R. E aí dá para cortar agora, né? Esse 2 com 2, esse L com L. E a sua pressão de transmembrana vai ser igual a essa tensão newtons por metro vezes sobre R, que é o raio aí do nosso cilindro. Bom, isso aqui são só formações. Quando você chega na região que a arteríola passa para as veias, para as vênulas aí, né? Você tem vários capilarezinhos ali. E esses capilares, eles vão assumir diferentes valores, ou seja, né, são pequenos, depende dos órgãos, né? Aqui tem um exemplo de 9, 10 a 15 microns, né, de diâmetro. Só que esses valores podem mudar quando você tem poros envolvidos aí, por exemplo. Desculpa, esses são os valores dos capilares, tá? Mas aí você tem poros aí também associados aí aos capilares. E o que acontece, a gente não vai entrar em detalhes, mas pensa que você vai ver isso em biofísica, né? Então é só para vocês saberem como que funciona macroscopicamente isso, é que quando você vem com o seu sangue aqui das artérias, das arteríolas, ele flui para cá, obviamente, porque ele tem vários outros capilares para atender, né? Mas quando ele entrar aqui, esse é o caminho que ele vai fazer. E voltar de novo para a vênula, para a veia e voltar para o coração para ser oxigenado. O que acontece nesse meio de caminho aqui é que tem uma troca, né? Uma pressão osmótica aí, né? Tem uma pressão osmótica positiva para cá, tá? Que vai dar uma pressão final de 13, no caso aqui, você não precisa entrar em detalhes, mas pense que você tem uma troca de gases aqui, tá? E essa troca de gases vai acontecendo ao longo dos capilares com o quê? Com esse... O que é esse aqui? Desculpa, esse não. O que é essa região aqui assim? Tecidos, né? Células ali, fica irrigando de lá. E isso você vai estudar lá em biofísica, tá bom? O que você precisa saber agora é só que você tem esse fenômeno acontecendo. Isso depende muito das características do tecido. Tamanho, comprimento, concentração. Um outro conceito também que se fala é condutividade hidráulica desses capilares, ou seja, então sem olhar para... Por que hidráulica? Só para lembrar que não é elétrica aqui, tá? Porque até agora a gente não falou nenhuma vez de elétrica, mas existe condutividade elétrica. Então, nesse caso, vai ser hidráulica. O que significa pela unidade aqui que você observa? Tem um 10 a menos 3 aqui, né? Seria um milli. Mas você tem quantos metros cúbicos por segundo flui por Dina? Dina? É com Y ou é com I? Dina. Quanto de fluxo que você tem por força aplicada, né? Se você conseguir ter um fluxo grande, você tem uma condutividade grande. E aí você consegue ver quantos metros cúbicos por segundo de quê? De sangue que você flui aí. Valores pequenos para o cérebro e grandes para o gastrointestinal e para os glomérulos do rim, tá bom? O tubo gastrointestinal, o glomérulo do rim, ele tem uma anatomia diferente ali, tá? Por isso que ele tem esse número tão grande ali. Eu acho que ele tem umas saidinhas laterais ali, não vou saber exatamente agora, mas se você quiser comparar, basta comparar cérebro, pele, músculo
músculo, pulmão e coração, para ter um valor mais coerente. Lembrando que você consegue medir a sua pressão. Você pode medir pressão de milímetros de mercúrio quando você tiver um manômetro, né? Manômetro de mercúrio. O que é isso aqui, a pressão em milímetros de mercúrio? Leitura direta. Tá? Essa leitura direta, ela vai ser assim, se você tiver uma diferença, aqui de pressão, por algum motivo, essa diferença aqui, se isso aqui for Hg, isso aqui for 10 milímetros, qual que é a diferença de pressão entre P1 e P0? Se o seu ΔP for P0 menos P1, isto vai ser igual a 10 milímetros de 10 milímetros. E aí você vai ter uma diferença de pressão de X, vou colocar X, centímetros de H2O. Isso aí, resolvendo o problema. Como é que você acha essa relação, pessoal? Eu quero que você saiba o seguinte só. Basta você pode fazer o mesmo, repetir para o sangue. Por que repetir para o sangue? É para você chegar nesse ponto aqui, ó. Se você conectar um tubo apenas ali numa artéria da cabeça, perto do coração, lá no pé, e você deixar isso aberto, na pressão atmosférica ambiente, aquele fluido vai subir, e vai chegar onde? Todos ao mesmo valor aqui. Por quê? Porque como é um sistema interconectado ali de vasos, certamente você vai ter ali aproximadamente o mesmo valor de pressão em cima, tá? E quanto que é esse tamanho? Tá vendo que tem um valor aqui, ó, 1,3 metros. Vai ter uma coluna de 130 centímetros. De quê? De sangue. Isso corresponde a 100 milímetros de mercúrio. Então, dali você consegue ter uma relação meio adequada já, né? 130 milímetros de mercúrio, se fosse mercúrio, né? Ele seria igual a uma pressão equivalente de 1,3 metros de sangue. Ou 130 centímetros de sangue, que é parecido com água, né? Densidade do sangue, se eu não me engano, é 1,04 gramas por centímetro cúbico. Tá bom? E o que é que vocês vão fazer de tarefa? Que é o seguinte, ó. Se você calcular a variação de pressão para 1 centímetro de H2O, como é que você vai fazer essa conta aí? Densidade do sangue, campo gravitacional vezes a altura que você tem. Aqui. Não é isso? O que é a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Quanto que vale o G? Acorda. ΔH vale quanto? Eu coloquei para 1 centímetro de água. Então, coloca aqui 1 centímetro. Agora, como é que eu faço, por exemplo, para 1 milímetro de Hg? A pressão em milímetros de Hg. É só a densidade
do G, G e ΔH de quê? De 1 milímetro. Isso é quanto? Densidade do 13,6 gramas por centímetro cúbico, vezes G, vezes 1 milímetro. Quanto que é se eu tivesse nesse caso aqui agora? Que eu falei que tinha uma coluna não de água, nem de mercúrio, tinha uma coluna de sangue. Apenas coloquei um tubinho lá, liguei na artéria, para o cara não morrer. Quem fez isso aqui foi o Harvey, com cavalos lá. Fala no livro dele lá. Conectou lá e conseguiu medir a pressão de acordo com a altura e coluna de sangue do próprio cavalo gerava. Então você pode fazer o quê? Qual que é a pressão de 1 centímetro de sangue? É a densidade do sangue vezes G vezes ΔH de 1 centímetro. Quanto que é a densidade do sangue? 1,004 gramas por O que você consegue com isso aqui? Você consegue montar, como falam? Uma relação de conversão. Relações de conversão entre o quê? Entre colunas de sangue. Quem fazia isso era o Harvey. Quem introduziu o mercúrio lá foi o Hale, lá, o Stefan. Entre colunas com colunas de mercúrio em milímetro. Ou água em centímetro. Façam isso, tá? Montem essas relações. Eu quero saber quanto de pressão de centímetro de H2O é para pressão em centímetros de sangue. Qual que é a pressão em milímetros mercúrio em centímetros de H2O? Tá bom? Eu quero que vocês obtenham esse fator aqui, esse número que vai aqui na frente para você converter de um lado para outro. Vocês vão usar isso na prova, com certeza. Bom, com certeza não, eu vou pedir com certeza. Eu esqueci de uma coisa. Isso aqui, ó. Porque as veias parecem azuladas. Certo? Alguém já cortou uma veia, viu que o sangue não era azul? Não precisa fazer isso, tá? Tá? Não precisa fazer isso, que o sangue não é azul. O sangue que você doa lá, né? É venoso ou arterial? É venoso. Sai da veia, azulada. E que cor que ele tem? Vocês nunca não doaram sangue ainda não? Não sabe? Preto. Mas é vermelho? Mas é vermelho. É vermelho. É vermelho. Se é vermelho, ele não é azul. Tá? E aí você olha assim para a mão de uma pessoa, né? Você não precisa nem fazer muito Photoshop aí. Você vê azulado isso aí? Uau! Verde? Esse projetor não ajuda muito não. Mas tem um aspecto assim que eles chamam de azulado, né? Quem tem pele mais clara, tá bom? Mas ele não é azulado não, ele é mais escuro. Só que ele não chega a ficar aquele vermelho escuro que você vê quando você está extraindo sangue.
Por que isso? Você deve saber a resposta, quer dizer, você não sabe a resposta, mas sabe mais ou menos de onde que vai sair isso aí, né? Como que se forma uma cor? Vocês já lembraram da aula passada, né? Nós temos sensores, nossas células, 3 tipos de sensores, né? Diferentes. A cor vem a partir daí. Ponto. O sangue, a veia, o sangue venoso, ele é um sangue não oxigenado. Ele é um sangue que tem tem hemoglobina. E o sangue arterial tem mais oxihemoglobina, tá? Então tem um gráfico aqui, por exemplo, que mostra o espectro de absorção de um sangue hemoglobina, que o sangue hemoglobina qual que é? Esse aqui, que é venoso ou arterial? E esse oxigênio arterial. Só que não é assim, o sangue que volta dos tecidos não é 100% desoxigenado, não é, tá? Tem proporções diferentes ali que eu não vou saber agora de cabeça. Então, quando você está enxergando, você concorda que ele absorve, né? O venoso ali, ele absorve um pouquinho mais o vermelho. É um pouquinho complexo aqui, tem uma região aqui também que muda o espectro de absorção, aqui e aqui. Mas, enfim, o venoso, ele absorve mais o vermelho. Se absorve mais o vermelho, significa que quando você olha para ele, ele vai parecer menos vermelho, porque absorveu o vermelho, só isso. Não me fala azul, tá? Ele vai parecer menos vermelho. Então significa que você tem uma composição se formando aqui no olho, que depende, a cor que você forma, depende como que você interage esses componentes com essas 3 células, né? Que você tem RGB aí no... célula sensível ao azul, verde, vermelho, né? RGB. E além disso, vocês têm um outro fator ainda, que quando você olha para a mão, você não está vendo sangue ali. Você está vendo sangue, uma camada de maior colágeno, ou seja, que seria a artéria, né? Desculpa, seria a veia. E depois a pele espalha muito aquele material, tá? E se você fosse dar um nome, assim, nome de primário, né? Cores primárias, secundárias no máximo, qual que é a cor da pele nossa? Essa pessoa principalmente aí. Você tem 4 componentes aí, né? Azul, amarelo, verde e vermelho. O que tem ali de cor? Pode ter azul? Me escolhem 2. Amarelo e vermelho. Bingo, acertou. Se você olhar para um sistema de cores que mede a cor da pele, é um sistema de cores que ele mede uns componentes chamados L a B. L é a luminosidade. A e B são números. Por exemplo, se você vê o A, ele é um número. Se for positivo, é vermelho. Se for negativo, é verde. É só um sistema de cores. Não precisa, esquece um pouco aquelas coisas lá ligadas com o olho humano. Então significa que a pele tem A positivo. Então ela é mais vermelha que verde. E o B, ele mede o fator amarelo-azul. Então o B aqui é positivo. Então ele é mais amarelo que azul a pele. Só que não quer dizer que só pelo fato de você ter amarelo e vermelho, você tem somente aspectos amarelos vermelhados. Desculpa, só é A e B positivo, não quer dizer que você tem só cores amarelas e vermelhas vendo ali. Você tem nuances, diferenças. Uma cor menos vermelha pode parecer mais verde. Uma cor menos amarelada, vizinha uma da outra, pode aparecer para os seus olhos mais azulada. Tá? Agora vocês lembram aquele efeito de ilusão de ótica ali que você tinha? Lembra que tinham várias cores e quadradinhos, né? Então quando você colocava um outro objeto mais escuro do lado, aquela região ficava mais clara. Só que no fundo era a mesma cor que uma outra. Só que depende da vizinhança, quer dizer que a cor que você enxerga depende da sua vizinhança. Então, agora, essa cor que você está enxergando nas suas veias ali, ela é uma composição de vários fatores. Como que o processo é absorvido, como a luz é absorvida, como a luz é espalhada, como é a vizinhança dessa cor e como seus olhos interpretam tudo isso e te jogam uma informação para o cérebro tal. E aí você chega à conclusão que isso parece azulado.